Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, em nome da nossa casa, Núcleo de Estudos Espíritas Irmã Mileide, para que a gente possa falar um pouquinho, né, sobre alguns temas, né, pela ótica do Espiritismo. Então, a nossa intenção aqui é que todos possam compreender melhor, né, o, enfim, tudo que se passa, né, nas nossas vidas e compreender melhor também como o Espiritismo enxerga tudo isso, ok? E para a gente poder começar, já são 18 horas, eu vou pedir então para a Salete fazer a nossa abertura, tá? E em seguida nós começamos o nosso bate-papo aqui. Então vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade, por mais esse aprendizado. Nós te pedimos, Senhor, que esteja conosco em todos os nossos lares, nos abençoando, nos intuindo ao caminho do Evangelho, ao caminho do bem, e que possamos aprender com muito amor, com muito carinho, o tema de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, o tema de hoje, né, nós vamos falar sobre preconceitos. Essa semana está se falando muito sobre esse assunto, né, principalmente pelo fato da, do próximo dia 20, na sexta-feira, ser o dia da consciência negra, né? Eu acho que a consciência negra, né, deveria ser a consciência humana, né? Porque não é só o negro que, que sofre preconceitos, né? Como a gente tem visto aí. E para começar, queria começar com uma historinha bem infantil, mas bem interessante. Havia um vendedor de balões que ele ficava numa praça, domingo de manhã, as crianças brincando, né? E de quando em quando, ele pegava um daqueles balões, puxava o fiozinho e cortava aquele fiozinho. E o balão subia, né? O balão subia, as crianças viam e já corriam para o papai, né? Ó, oh, eu quero um balão daquele, eu quero um balão daquele, né? E de tempos em tempos, ele cortava o balão azul, um balão rosa, um balão branco. Chegou um garoto negro. Esse garoto negro chegou e ficou olhando, né? Porque de vez em quando acontecia a mesma coisa, ou seja, ele cortava lá um balãozinho e fazia o balãozinho subir. Uma certa hora, o menino chamou, né? Tio, tio, e o balão preto? Ele sobe também? Aí o garoto, o vendedor respondeu: Claro que sobe, quer ver? Puxou o fiozinho do balão preto e soltou também. E ele disse para o menino: Olha, o que faz o balão subir não é a cor dele, mas sim o que está dentro dele. Uma historinha bem simples, bem infantil, mas tem uma profundidade, né? Ou seja, a profundidade do, de nós reconhecermos que é o que está dentro da gente que vale, né? E lá, agora voltando um pouquinho, né, ao Espiritismo, lá no Livro dos Espíritos, na questão 803, Allan Kardec pergunta, né? Todos os seres humanos são iguais perante Deus? A resposta dos espíritos é: sim. Todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. E com isso, dizei uma verdade maior e mais geral do que pensais. Se nós formos analisar, é uma verdade, né?
Deus faz brilhar o sol e faz cair a chuva sobre pobres e ricos, brancos e pretos, homens e mulheres, né? E quando a gente fala de preconceito, né, geralmente vem aquela história vem na nossa cabeça aquele preconceito básico, né? Ou o cara é branco ou o cara é preto, né? Aí existem as miscigenações, né? Por exemplo, no meu caso, eu não sou preto, né? É o que dizem, né? Eu sou moreno, como dizem por aí. Aí eu gosto de responder como um amigo meu sempre faz, né? Não, eu sou negro. Moreno é o branco do cabelo preto, né? Esse é moreno, né? Porque as pessoas têm medo, às vezes, de falar para você que você é negro. Vão falar que você é moreno. Eu trabalho lá em Angola, como muita gente sabe, e lá em Angola, realmente, eu não sou o preto, né? Porque lá é realmente não existe tanta mistura como nós temos aqui no Brasil. E então lá eu até concordo, né? Que as pessoas às vezes me chamam de mulato, né? Ah, o mulatinho lá, aquele mulato, tal, né? Até concordo, porque preto para eles, negro para eles é outra coisa. Mas no nosso caso aqui é muito diferente, né? Aí não, agora não, só não posso mais ser chamado de negro, né? Tenho que ser nem de mulato, nem eu tenho que ser chamado de afrodescendente. Ora, gente, isso vai mudar alguma coisa no preconceito das pessoas? Então, o que acontece é o seguinte: existem vários tipos de preconceitos: cor de pele, condição financeira, intolerância religiosa, e isso dá o que falar, hein? Tanto de um lado quanto de outro, né? Algumas pessoas com intolerância religiosa contra o evangélico contra o católico, ou contra o espírita e assim por diante, né? Então, na realidade, é engraçado, né? Mas alguém ouviu Jesus, alguém mostra lá Jesus falando, olha, siga essa ou aquela religião? Não, Jesus falava, faça isso ou faça aquilo. Grau de inteligência. Grau de inteligência. Quando a gente está no nosso trabalho, a gente ouve falar, ó, aquele cara é muito inteligente, né? Então, a própria pessoa já se sente diferente dos outros, né? Engraçado isso, né? Nível cultural. Aí tem gente que acha que nível cultural, a pessoa que fez uma faculdade, uma pós-graduação, um doutorado, não. Isso é nível de estudo, né? Não nível cultural, porque cultura, a gente, a gente aprende na vida. Opção sexual, esse também é um dos casos mais fortes que se fala muito hoje em dia, graças a Deus, né? Forma física, o gordinho, o magrelo, o comprido, o baixinho. Deficiências físicas, mentais, entre várias outras coisas. Entre várias outras coisas. Então, quando a gente ouve falar de preconceito, a gente vê várias coisas. Então, como diz, né? Hoje a gente ouve muito essa frase. Não basta apenas não sermos racistas. Esse é um dever legal, moral e cristão. Devemos ter uma postura antirracista, ou seja, não ser racista já é um dever, né, que nós temos que ter. É legal, por quê? Porque se você não for,
você vai preso, né? Haja visto que a gente viu aí durante essa semana um advogado famoso aí sendo preso não, né? Sendo processado, né? Quem sabe possa até ser preso se ele cometeu realmente o crime, né? Mas existem muitos e muitos e muitos outros que a gente não nem sabe, né? Aí a gente vai ouvir falar do racismo contra o negro, contra a mulher, né? Então, legalmente e moralmente, nós temos que ser, de não ser racistas. Mas o que nós devemos realmente é ter uma postura antirracista, condenando, combatendo, reprimindo todos os dias todo tipo de preconceito e segregação por raça, cor, religião, enfim, qualquer outra coisa. E não só dentro da nossa casa, dentro da nossa, do nosso, nossa religião, né? Do nosso, lá dentro somos todos iguais, né? Mas saiu na rua, né? Já começa. E aí, quem não é negro, né? Quem não sofre alguns tipos de preconceitos, quem não é negro, quem não tem um preconceito constante, né? Porque todos nós sofremos uma hora ou outra por algum tipo de preconceito. Mas quando a gente sofre preconceitos constantes, assim como o negro já sofreu muito mais, eu passei por muitas situações, né? Às vezes não entende por que as pessoas são racistas, né? Porque o que as pessoas fazem, o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam, né? Para nós é uma coisa não é normal, né? Para algumas pessoas, é normal falar isso. É normal contar uma piada de negro, é normal contar uma piada de loira. É normal falar de ficar falando, contando piadas, fazendo brincadeiras e até outras coisas piores, como bater, xingar os homossexuais. Muita gente acha normal isso, porque acha que essas pessoas não são pessoas, né? Aí eu volto na questão 803. Todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez a lei para todos, as suas leis para todos. Então, é muito importante nós lembrarmos disso. E o que é uma atitude antirracista? É colocar dentro de nós mesmos, dentro do nosso proceder, atitudes que naturalmente nos colocam na condição de refutar qualquer atitude racista, tanto em nós mesmos como em outros. Então, ser antirracista não é falar eu não sou racista. Eu costumo Muita gente quando começa a falar de racismo, né? E geralmente as pessoas começam, as pessoas de outra cor, ou enfim, começam a falar: eu não sou racista, né? Eu tenho até um amigo preto, ó, o Marcos é meu amigo, né? Olha o racismo nisso aí. Aí eu costumo brincar assim: tá, você não é racista. Tá, então vamos fazer um laboratório aqui. Se a sua filha ou seu filho aparecer na sua casa com um pretinho ou com uma pretinha, o que você vai fazer? Né? Aí as pessoas. Não, mas né? Então, é muito engraçado isso, né? Porque as pessoas não se acham racistas, mas a partir do momento que a coisa pega para o seu lado, aí a pessoa muda de opinião, né? Muita gente pratica o racismo sem perceber. Muita gente vai seguindo a ideia dos outros e acaba não se dando conta
das suas posições racistas. Exemplo, o presidente dos Estados Unidos, esse que perdeu agora. Por que que ele foi eleito? Porque ele fez uma campanha, a campanha dele foi baseada no muro que ele ia fazer entre os Estados Unidos e o México. Mas espera aí, nos Estados Unidos ninguém é racista. Mas as pessoas votaram nele, porque ninguém queria os latinos dentro do seu país. Ah, mas espera aí, eu não sou racista, mas eu não quero aquele cara aqui. Eu não sou racista, mas eu não vou abraçar o meu irmão que está sujo lá na rua porque ele não consegue tomar banho. Não é porque ele não quer, ele não consegue. Ele não tem aonde tomar um banho. Ah, então peraí, então eu não sou racista, mas eu não vou levar ele para dentro da minha casa para tomar um banho, porque, não, e se ele me assaltar? E se ele fizer alguma coisa contra mim? Porque a gente começa a criar esses subterfúgios para fingir que não somos racistas. Mas nós somos. É a mesma coisa. Aí começa a despertar, como eu disse agora, o exemplo lá dos Estados Unidos, começa a despertar nas pessoas o racismo que elas têm. Mas como não foi eu que coloquei, não fui eu que falei sobre racismo, então, né, eu só vou acompanhar, eu só vou deixar que a coisa aconteça. Cadê o antirracismo? Porque se eu deixar a coisa acontecer, eu estou sendo conivente com aquilo. Eu estou sendo racista, sim. Black Lives Matter. Black Lives Matter é um movimento lá nos Estados Unidos que tomou muita força. Mas por quê? Por conta do governo que não tomou um posicionamento na questão negra, demonstrando um preconceito velado, né? Ou seja, nas atitudes do governo, essa atitude do governo foi acompanhada por muitos e refutadas por outros, é claro. Que esses sim saíram às ruas para poder defender suas convicções, para poder defender os seus irmãos, e às vezes não, porque se alguém se lembra, eu me lembro que eu não acompanhei tudo, né? Acompanhei algumas coisas. Eu me lembro de ter visto muito branco lá fazendo passeata a favor dos negros. É engraçado, né? Essa semana eu estava vendo uma reportagem do Lewis Hamilton. Acho que muita gente viu essa reportagem. Lewis Hamilton, ele para quem não conhece, ele é o cara que mais venceu na Fórmula 1, mais até do que Michael Schumacher, mais em tudo. Ele venceu e vai agora, esse final de semana, dizem aí, que nesse final de semana ele vai ser o cara que vai fazer, ele vai ganhar, se ele ganhar, ele vai ganhar mais um campeonato. E no país dele, na Inglaterra, ele não é reconhecido. Ele fala, eu não sou reconhecido. E aí, na reportagem, mostra lá dois outros pilotos que foram campeões do mundo uma vez só. Ele é 8 vezes, 7 vezes, 8 vezes campeão do mundo. Os outros foram agraciados pela rainha, né? Tem títulos de Sir. E ele fala, para mim, eu não sou um esportista reconhecido no meu país. Eu amo o Brasil, porque o Brasil reconhece. Ele até conversou, ele até falou: quando o Senna morreu, o Brasil parou. Se isso acontecesse comigo, o meu país não ia fazer nada, não ia fazer a metade do que fazem.
Então, mas você vai na Inglaterra, pode fazer a pergunta para qualquer um. Você é racista? Não. E olha que tem muito negro na Inglaterra. Muito negro na Inglaterra. Então, nós estamos falando de negros, nós estamos falando dessas pessoas negras. Mas, vou dar mais um exemplo. Eu tenho amigos, né? Tenho amigos que nasceram, vivem, ou pelo menos têm alguma ligação com o Zimbábue. Zimbábue é um país da África, um dos países da África, né? A África é um país negro, né? Desculpa, é um continente negro. E o Zimbábue também. E eu conversando com eles me dizem, a pessoa que é homossexual não pode se declarar como homossexual. Não pode aparecer na rua como homossexual, porque ele corre o risco de ser preso e corre o risco de ser morto. Pessoas negras que reconhecem que são negras e existe um preconceito sobre o negro, criam preconceito sobre outras pessoas. Então, na realidade, isso não é bem, não é bem pessoas se reconhecendo. Então, o preconceito ele tem para vários tipos, como a gente comentou aqui, né? A gente comentou aqui, ó, opção sexual, intolerância religiosa, forma física, condição financeira, né? Aquele cara que tem uma condição financeira um pouquinho melhor, né? Aí ele vai lá e, tá, né? A minha condição financeira é melhor do que a sua, então você não vale nada, né? Existe vários outros tipos de preconceito, né? Mas também existe um preconceito que é chamado de preconceito invertido. Porque tem pessoas que fantasiam toda e qualquer atitude dos outros e discrimina essas atitudes, né? Eu vou citar aqui um dos casos, né, que o nosso querido saudoso Richard Simonetti contou, que uma senhora negra com um livro na mão foi lá, né, não sei se foi para ele ou se foi para outro escritor, foi lá e pediu, né, para fazer uma dedicatória no livro. Noite de dedicatória, aqueles negócios, né? Tal. E aí ele perguntou, qual é o seu nome? Iracema. Ele escreveu lá, Iracema. A hora que ele escreveu Iracema, ela falou, mas espera aí, por que você escreveu o meu nome em letra minúscula? Ele falou, não escrevi seu nome em letra minúscula. É que meu I é assim. Não, você escreveu meu nome em letra minúscula, só porque eu sou negra. Pegou o livro e rabiscou, né? E foi embora. Ora, isso é ou não é um preconceito invertido? E isso acontece muito também. Pessoas que ficam procurando qualquer coisa no outro para chamar o outro de preconceituoso, né? Então, nós temos isso também. E será que nós não somos assim? Será que quando uma pessoa faz uma brincadeira com a gente, né? Você é espírita, né? Então você recebe espírito. Aí você já fala, essa pessoa é preconceituosa, né? Muitas vezes é verdade, né? Eu costumo dizer assim, não, receber não recebo não, mas eu falo com gente morta, viu? Igual o menininho do filme lá, né? Então, gente, a doutrina espírita, ela é fundada em valores cristãos.
Então, e a doutrina espírita, ela aceita, ela, claro que vai concordar, né, com com a Bíblia, com os evangelhos, né? Então, Mateus, no capítulo 7, versículo 2, está escrito assim: porque com o juízo que julgais, sereis julgados. Isso não é uma vingança de Deus, mas é um modo de educar, de alertar que as leis estão aí e não regem só a alguns, regem a todos, né? Para que a gente entenda melhor, então é o seguinte: o Espiritismo é uma doutrina reencarnacionista. Então, o que é reencarnar? Você vai passar uma vida, vai morrer, né? Morrer, o seu corpo morre, você passa aquela sua vida, você volta novamente em outro corpo, né? Então, isso é a reencarnação. Então, a reencarnação é a única forma que nós temos, que nós espíritas entendemos, para explicar as injustiças sociais e individuais. Se todos reencarnarão num novo corpo, tantas vezes quanto forem necessárias, até assim a gente conseguir atingir aquele grau de evolução grande que a gente não vai precisar mais reencarnar, e vai, tá, nós estamos muito longe disso, né? Quem garante que nós não vamos vivenciar papéis semelhantes àqueles ao qual nós somos preconceituosos hoje? Quem disse que amanhã eu não vou reencarnar? Até fazendo uma brincadeira, né? Quem disse que o presidente dos Estados Unidos não vai reencarnar no México? E com vontade ainda de ir para os Estados Unidos, né? Claro. Então, essas pessoas preconceituosas, gênero, cor, posição social, religião, dificilmente vai deixar de sentir na pele o mesmo que numa encarnação anterior fez que outro sofresse com seu desprezo, com seu distrato, com a sua ignorância. Não é pena de talhão, né? Olho por olho, dente por dente. Não, não. Como eu disse antes, é uma questão de educação. Porque quando nós nos educamos neste ponto, quando nós passamos por aquilo, né? Tem, até ontem ainda estava comentando, né? O senhor Araújo uma vez virou para mim e falou: por que que você acha que você veio negro nessa encarnação, né? Ou seja, não, à toa não foi, né? Então, quem sabe eu consiga nessa encarnação, com a experiência, com essa experiência, voltar me voltar um pouco a ser um pouco menos orgulhoso, né? É engraçado, né? Chico Xavier era mulato. Pouca gente fala isso, né? Pouca gente fala isso. André Luiz, uma vez, numa de suas obras, ele disse que a beleza pessoal, a beleza física, né? Quando é vista do lado espiritual, quando a pessoa desencarna ou quando a pessoa dorme e sai do corpo, né? Muda. E às vezes aquela pessoa passa a ser uma pessoa horrível, né? Mas isso não quer dizer também que nós tenhamos que, então quer dizer que
Como é que eu vou fazer agora? Eu sou negro, eu sou branco, eu sou amarelo, eu sou gay, eu sou seja lá o que for, né? Então, eu vou largar tudo e vou esperar uma próxima encarnação, né? O que nós temos que fazer é mudar. Mudar o outro, tentar mudar o outro, mas mudar principalmente dentro de mim. Ainda citando André Luiz, ele disse: em vão lutará você contra o pântano. Ajude-o a transformar-se. Não adianta lutar contra. Eu não vou lutar contra o preconceito. Eu vou transformar. E essa transformação, onde nós citamos aqui Jesus, ela é feita de que forma? Através do amor. É só o amor, essa palavra divina, que vai fazer com que nós transformemos. Não adianta eu xingar, não adianta eu brigar, não adianta eu querer, mas isso está errado, então eu vou fazer assim, vou fazer assado. Não. Eu tenho que transformar. O que eu posso fazer para ajudar o mundo a se transformar? Jesus já deu o exemplo. Jesus andava com quem? Né? Jesus andava com o rei, né? Ele andava lá com Pilatos, com os senadores. Não. E por isso ele foi crucificado, né? Porque ele andava com prostitutas, com pobres, trabalhadores. Ele se relacionava com esse tipo de gente. Não era com reis, né? Não era com pessoas de bem. Ele ia lá e pegava aquele cara que estava lá pedindo esmola e perguntava o que ele queria. Ele salvou muita gente do abismo. Através do quê? Não foi através dos seus milagres. Foi através do seu amor. Então, gente, é o amor que vai ajudar a transformar esse mundo, a transformar as pessoas e que a gente consiga realmente transformar esse mundo. Que a gente consiga transformar principalmente dentro de nós. Lembrar que eu tenho que ser antirracista. Eu não posso simplesmente não ser racista. Eu tenho que ser antirracista. E que a gente consiga transformar, que a gente consiga, por exemplo, né, amanhã nas urnas, né, que a gente consiga transformar, que a gente consiga colocar pessoas que pensam como nós, que querem o bem. Eu não vou votar em ninguém. Quem não vota em ninguém está deixando o outro votar em alguém que eu não quero. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos unir cada dia mais e que seu amor, seu carinho, Mestre, possa estar conosco hoje e sempre. Muito obrigado a todos e agora a Sal vai fazer a prece de encerramento para nós, ok? Então, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse evangelho, que as mudanças comecem em nós, que nós possamos sermos instrumentos de paz, de amor, de igualdade, que nós tenhamos
consciência de que não somos melhores do que ninguém. Que o seu amor, a sua compreensão possa estar com todos nós, que a sua paz possa estar nos quatro cantos desse mundo. E que nós possamos sermos instrumentos de amor a todos. Obrigado, Senhor, por esse evangelho, e que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos e um bom final de semana.